conhecer um novo jeito de decorar e trazer aí o seu amor pela arte. As pinturas artísticas, elas saíram das molduras e passaram a enfeitar quartos e salas diretamente nas paredes. Essa é uma tendência que pode ser personalizada e virou uma maneira de substituir o design tradicional, deixando o ambiente com um toque mais artístico e humanizado. Confira detalhes numa matéria linda dele, Lohan Lima. Traços que retratam a sutileza e o talento de quem faz da expressão artística uma forma de empreender. A pintura em paredes faz parte desse universo, onde desenhos fazem a imersão de lugares por cada pedacinho dos ambientes. Seja num quarto de bebê com tema nordestino ou num espaço que traga a magia de Paris, a arte aparece como negócio e consegue encantar. E essas lindas obras de arte pintadas em paredes tem dona. Aliás, tem autora, tem artista plástica. Eu estou falando de Kelly Andrade, que está aqui comigo. E eu queria saber de você, Kelly, tanta inspiração e também tanta criatividade para colocar toda essa arte em paredes. Como foi que começou essa história? Eu comecei em 2018, logo após de terminar a faculdade e tal, tem aquele nervoso de começar emprego, e eu acabei desenvolvendo um transtorno de ansiedade. Por conta disso, eu tive que buscar alguma forma de me distrair, de buscar alguma inspiração, alguma coisa. E foi quando eu comecei a pintura em parede. No começo, meio insegura, com poucos clientes, mas depois fui pintando cada vez mais e hoje eu trabalho com grandes empresas, faço tanto residencial quanto de estabelecimentos e por aí vai. Então o seu lado artístico começou com telas e depois que você foi descobrindo essa parte de parede, foi uma tendência que você pesquisou ou algo que você já tinha em mente de fazer? Não, como eu sempre fui criativa desde criança, eu sempre mexia com todo tipo de pintura. Mas eu no Instagram, né, na época que eu comecei, tava aquele boom, né, de pintura artística em parede. Conheci alguns artistas de fora, alguns artistas daqui da terra. E eu fiz, por que não? Vou tentar. E foi quando eu comecei a seguir em frente nesse trabalho. Agora uma curiosidade que eu tenho, e eu acho que muita gente em casa também tem. Bom, você pinta na tela, mas quando você vai para a parede, a técnica muda? Mais ou menos, né? A parede é mais questão de dimensão, né? Sim. Quanto maior, alguns trabalhos, quanto maiores, mais fáceis, outros, quanto maiores também, mais difíceis. Mas assim, a técnica é basicamente a mesma, só assim, se torna um pouco mais cansativo, né? Por conta do tamanho e tal, mas basicamente é a mesma coisa que a técnica. O material é o mesmo? Em algumas paredes sim, em algumas não. Geralmente é tinta própria para parede, né, que eu sempre busco, eu sempre trabalho com tinta de qualidade. Sim. Mas dependendo do tamanho, do tipo de pintura, pode ser até tinta mais simples, tinta PVA e tal. Mas geralmente são tintas parecidas. Bom, você falou em dois tipos de trabalho. Isso. Em casas de clientes e também empresas que são clientes. Isso. Eu queria que você descrevesse qual a diferença de um para o outro. O que é que o cliente pede? Geralmente, para casa, é aquela arte mais afetiva, né? A pessoa quer decorar a casa com uma arte que traga mais intimidade, né, com o ambiente e tal. E já a empresa são artes mais informativas, né, geralmente. Mas também tem aquelas artes também decorativas que também trazem aconchego e afeto para o espaço. Então, assim, geralmente empresa e casa tem o mesmo padrão, mas o que vai diferenciar é que a empresa quer colocar a arte do estabelecimento, a alma do estabelecimento na arte, né? Então, acaba sendo algo mais comercial, mais visual, né? Para tornar o ambiente mais instagramável, né? Para tornar o ambiente mais diferentão para os clientes, essas coisas assim. Bom, agora, no caso da casa,
Antigamente, muito se via sobre os quartos quando você colocava papel de parede. Isso. E hoje tem se buscado muito, né? Quarto de bebê, já com esse desenho. Você já fez muito assim também? Muito, muito. E eu acho muito legal que as pessoas estão buscando mais a pintura, porque não que o papel de parede seja ruim. Não, o papel de parede tem a sua função. Mas a arte traz exclusividade para o ambiente. Ela, às vezes, como eu converso com alguns clientes, pedem artes iguais, mas como eu vou fazer à mão, eu posso fazer duas artes parecidas, mas totalmente diferentes ao mesmo tempo. Então ela traz essa exclusividade para o ambiente. Recentemente eu fiz uma parede com o tema Nordeste, que eu nunca tinha visto um quartinho de bebê com esse tema. E a mãe justamente conversou comigo, fez, eu nunca encontrei um papel de parede que me agradasse, que fosse algo que eu queria, então decidi pela pintura em parede, porque é algo que vai ser exclusivo e só o quartinho do neném dela que vai ter. Então ele traz isso, né? Ele traz mais identidade para o ambiente e traz também essa exclusividade, né? Que só você vai ter aquela arte, mais ninguém. Ou seja, o quarto, o ambiente é totalmente personalizado. Isso com certeza. E com o toque da artista, que é um diferencial também nesse caso. Agora, para as empresas, qual foi o trabalho assim mais desafiador que você fez? O trabalho mais desafiador foi um paredão de 42 metros quadrados aproximadamente. Foi uma arte toda em giz, né? Que muitas pessoas pensam que arte em giz acaba sendo mais fácil do que a pintura, mas não, é um pouco mais complicado de aplicar. E assim, eu demorei 2 dias e meio para terminar. Até hoje, assim, foi o meu mais desafiador. Mas também foi o mais prazeroso de todo o meu trabalho, assim, desse paredão. E quais os elementos que você utilizou nessa parede? Os elementos que compuseram essa arte como era uma cervejaria, né, uma grande cervejaria, que tem uma filial aqui no estado, ela era o processo da produção da cerveja, né, do início ao fim. Resumido, mas era o processo, assim. E foi muito legal, ela virou uma parede ela era do corredor da fábrica, e era muito incrível ver as pessoas passando e olhando, admirando, todo mundo fotografando. Geralmente, sempre alguém me manda foto, eu tô aqui, tirei foto aqui, bem legal, assim. Mas até hoje já fiz outras artes nessa mesma parede, mas até hoje a mais difícil foi essa arte, a primeira arte que eu fiz lá. Eu acho também que toda arte ela também tem um aspecto lúdico da realidade, né? Ou seja, Sim. A pessoa passa lá, ela mentaliza daquela forma que você desenhou, né? Isso. E eu acho muito legal quando o cliente pede, né, o tipo de arte, faço a simulação, mando para aprovação e quando eu vou pintar, quando eu vou fazer, sempre eu escuto, nossa, superou minhas expectativas, tá melhor do que o que você mandou, tá mais incrível e tal. Então, assim, é muito, muito, muito legal, assim, o processo é muito gostoso, mas receber o feedback do cliente, você vê que aquela arte foi tão importante para ele, para o ambiente, para o espaço, é muito, muito gratificante também. Que bacana. Eu já percebi em alguns trabalhos seus que você também faz muito dos seus desenhos numa perspectiva de 3D, né? Tridimensional, né? Isso. Tem isso também da pessoa ver a sua arte na parede, mas dá a impressão que ela está saindo, né? Mas dependendo do ângulo, né, que a pessoa vê, realmente tem essa impressão. E essa é uma parte, assim, que é um pouquinho mais difícil também, né, dos trabalhos, né? Manter esse volume, né, essa perspectiva, porque como legais também da pintura. Bom, agora a Kelly falou que está preparando, porque nós viemos até o seu ateliê, é uma obra de arte, não é na parede, mas é em outra superfície? Isso, né? E tem a ver com o programa? Tem um pouquinho a ver com o programa. Só um pouquinho. Um pouquinho. E de que se trata? Eu estou fazendo uma pintura minimalista, porque além do trabalho em paredes, eu também faço pinturas em louça. E geralmente o que está mais no boom assim do momento são as pinturas minimalistas, né? Que eu faço traços, né, das pessoas e aplico diretamente na louça, o que torna a peça muito, muito exclusiva, muito especial para presentear, assim. Bom, e essa louça está
Aliás, estará com alguém lá desenhado que eu não vou falar, vamos deixar para falar no final. Pronto. No tá final, ok. não é isso? Perfeito. Vamos acompanhar a produção dessa obra de arte. Kelly começa a desenhar no prato com uma pena caligráfica. Ela utiliza uma tinta específica para a louça. O desenho vai tomando forma e a obra de arte fica pronta. E depois desse processo artístico, a Kelly chegou aqui com esse desenho na louça, mas parece com alguém que eu conheço. É ela, Jaqueline Cruz, olha só. Fala um pouquinho sobre essa peça, Kelly. O prato, a pintura em louça, ela é feita totalmente à mão, né, com uma tinta própria para louça. Ela vai para queima, logo depois da pintura, ela vai para queima caseira, fica alguns minutinhos ali no forno para a tinta secar, fixar, e depois a pessoa pode usar, no caso do prato, somente com decoração. Mas também em caneca, caso seja feita aqui fora, a pessoa pode usar no dia a dia para tomar seu café, tranquilamente. Mas no prato, ela é mais para ser usada decorativa como uma peça, né? Às vezes, como eu falo para o cliente, é uma verdadeira joia, né? Uma louça pintada, te representando, feita à mão. Então, é uma peça muito exclusiva e única, né? Assim, para presentear, para você ter mesmo assim, até se presentear também. Que bacana. Então, Jaque, olha só, você sendo pintada por Kelly Andrade. E para finalizar aqui, falando sobre negócio, sobre arte, eu queria que você falasse um pouco sobre o que essa arte representa para você, que eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas que estão em casa. A arte, para mim, ela representa tudo na minha vida. Como eu falei para você inicialmente, a arte é meu ganha-pão, minha terapia e minha vida. Quando eu comecei com a arte, inicialmente eu comecei para me desestressar, para tirar um pouco dos problemas, quando eu fui diagnosticada com um transtorno de ansiedade. Então eu comecei a pintar, comecei a desenhar para fugir um pouco dessa situação. E foi quando eu comecei a trabalhar. Então, assim, é muito prazeroso você trabalhar, né, com a coisa que você ama e ainda ganhar dinheiro ainda com isso. Mas, assim, a arte é muito importante na minha vida. Muito, muito. Assim, eu devo tudo o que eu tenho hoje, a minha saúde mental, minha saúde física, tudo eu devo à arte, ao meu trabalho. Então, arte é vida? Arte é vida, arte é vida. Mais que vida. A arte consegue ultrapassar barreiras, reinventar soluções e, sobretudo, ramificar. Como uma árvore que, por meio de seus galhos e folhas, alcança diferentes locais, os desenhos feitos pelo pincel nos guiam a lugares antes inimagináveis.